Atenção para o toque de 5 segundos para mais uma transmissão ao vivo. Então, neste momento, vamos fechar os nossos olhos, agradecer pela oportunidade de estarmos aqui reunidos nesta casa de oração. Que Jesus possa abençoar cada um de nós, colocando em nossos corações, em nosso espírito imortal, a paz que viemos buscar neste local. Que cada um de nós possa receber as bênçãos da espiritualidade maior no momento do passe, que todas as pessoas, os médiuns que irão aplicar o passe, possam colocar nos corações, nas mãos, os melhores sentimentos para doar para as pessoas que lá estarão. Que Jesus possa abençoar o nosso palestrante de hoje e que as suas palavras possa calar bem fundo em nossas almas e que possamos sair daqui bem melhores que chegamos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, livra-nos de todo mal, que assim seja. A palestra de hoje vai ser com o nosso irmão Giroto, lá do Centro Espírita Amor e Caridade. Seja bem-vindo, Giroto. E o tema da palestra de hoje dele vai ser a negação de Pedro e o despertar da consciência. Boa noite, meus irmãos, boa noite, minhas irmãs. É com muita alegria que nós voltamos a essa casa para nós falarmos um pouquinho da doutrina espírita, para nós falarmos um pouquinho do Evangelho, da vida de Cristo. Então, queria agradecer ao Edgley, ao Luiz, à diretoria da casa, pelo honroso convite. A nossa fala hoje, então, como a Edgley está baseada na vida de Pedro. Esse tema, ele é tão relevante na história da humanidade, que ele foi narrado pelos 4 evangelistas. Foi narrado por Lucas, por Mateus, por Marcos e por João. Tamanha é a sua relevância. Então nós vamos estudar a vida de Pedro, especificamente nessa fase, nessa faixa temporal, onde Pedro vive com Jesus e Pedro, ele passa por aquela circunstância, por aquela situação onde nega Jesus, onde ele é então colocado à prova. Naquele momento em que ele nega Jesus por 3 vezes, e é aí que nós temos exatamente o despertar da consciência de Pedro. Esse slide aqui mostra um olho, e mostra uma pessoa olhando para dentro de si mesmo, de trás para frente, olhando pelo olho para dentro de si mesmo, que é exatamente, se refere exatamente à questão do autoconhecimento, como a igreja disse. Quem era Pedro dentre os apóstolos? Todos eles, nós sabemos que foram escolhidos pela espiritualidade superior, foram pensados a dedos por Jesus por serem pessoas evoluídas. Mas Pedro se diferenciava dos demais, ele era mais comprometido, ele era mais companheiro de Jesus, ele era mais fiel a Jesus. Então, nesse livro Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita, nós vamos ler um trecho do capítulo 16 de Mateus, para a gente ter uma ideia do calibre moral de Pedro. E o livro diz o seguinte: e chegando Jesus às portas de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo:
quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram, uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe ele, e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus respondendo disse, bem-aventurado és tu, Simão Pedro, porque não foi a carne e o sangue que te revelou, mas o Pai que está no céu. Nós gritamos lá duas palavras, carne e sangue. O que é que Cristo quis dizer com isso? Que Pedro se diferenciava dos demais pelos seus altos valores éticos, morais, pela sua alta mediunidade. Ou seja, Pedro, no espírito altamente evoluído, estava ali muito à frente dos demais no que se refere à evolução moral, à evolução espiritual. Lá no livro Boa Nova, ele nos traz uma passagem relacionada à cerimônia de lavapés, que aconteceu pouco antes da prisão de Cristo, e que está diretamente relacionada conosco. O livro diz o seguinte: o ato do Messias lavando os pés de Pedro, levando os pés de seus discípulos, encontrou certa incompreensão da parte de Simão Pedro, e chegada a sua vez, disse, nunca me lavarás os pés, mestre. Meus companheiros estão sendo gratos, deixando-vos praticar um gesto como se fosseis um escravo vulgar. Então, nesse momento, Pedro lança um olhar de desaprovação para os demais companheiros de apostolado, como se ele quisesse dizer, como é que vocês deixam o mestre fazer isso? Quem é que vocês pensam que são para deixar o mestre lavar os nossos pés? E Jesus, naquele momento, estava exatamente querendo mostrar a Pedro a necessidade da humildade. E Pedro, de acordo com o livro, estava querendo ser mais humilde do que o próprio Cristo. Então Jesus diz, Pedro, não queira ser melhor do que seus irmãos de apostolado em nenhuma circunstância da vida. Então veja como Jesus chama Pedro à realidade, chama Pedro para ser humilde e tenta chamá-lo à condição de ser humano comum. E aí Jesus continua, aproxima-se a hora do meu derradeiro testemunho, eu sei por antecipação que todos vós estareis dispersos neste momento. Então Jesus naquele momento já avisa, já alerta todos aqueles discípulos que no momento da sua prisão, no momento em que estivessem em apuros, nenhum deles estaria com Cristo. E Pedro, se sentindo ofendido, diz, não posso segui-lo? Acaso, mestre, podereis duvidar da minha coragem? Então eu não sou homem, por vós eu darei a minha vida. E ele continua dizendo, então o senhor acha que eu sou espírito mau? O senhor acha que eu sou espírito endurecido a esse ponto que eu não sou digno da sua confiança? Pedro dá uma arrepiada com Jesus, fica indignado com aquele questionamento de Jesus. E Jesus, com muito amor, diz, Pedro, a tua inquietação se faz credura de novos ensinamentos. A experiência te ensinará melhores conclusões, porque em verdade te afirmo que esta noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E digo mais, Pedro, vais aprender ainda hoje que o homem do mundo é mais frágil do que perverso. Vejam que frase de peso. Vais aprender ainda hoje que o homem do mundo é mais frágil do que perverso. Nós podemos dizer que Pedro ele estava encenando com Jesus, estava sendo falso, estava mentindo, de forma nenhuma. Nós podemos dizer que Pedro não amava Jesus, que ele não era fiel a Jesus? Não, ele amava, ele era fiel. Nós podemos dizer que Pedro não estivesse disposto a morrer por Jesus? Não, ele estava disposto. Nós podemos dizer que Pedro era uma pessoa perversa? De maneira nenhuma. Ele era altamente moralizado. Pedro estava convicto dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, e ele tinha certeza daquilo que ele faria
no momento em que alguém fosse prender Jesus. Então, meus irmãos, depois desse momento, da cerimônia de lava-pés, Jesus se reuniu com Pedro, com Tiago e com João no Monte das Oliveiras. Vocês observam que dos 12, agora só tinham 3 ao Monte das Oliveiras. E foram para orar. E nesse momento, então, eles observam que vinha ao encontro dos 3 Judas com um pequeno grupo de soldados. Eles chegam, Judas cumprimenta Jesus, beija Jesus na face, indicando aos soldados quem é que seria o prisioneiro. Jesus é preso, amarrado e é levado ao sumo sacerdote, que era o cargo mais alto do Sinédrio. E o Sinédrio, então, era a Suprema Corte de Jerusalém, composta pelos sacerdotes, composta pelos escribas. Os escribas eram o pessoal das escritas, né? Os escribanos, os relatores, e composta pelos anciões, ou anciãos, que era quem detinha o poder financeiro. Então eles iam lá discutir como fariam com Cristo, não o que fariam com Cristo. Já sabiam que ia matar Cristo, mas eles queriam estudar e arquitetar como é que eles iam fazer para matar Cristo. Então havia na casa do sumo sacerdote, Caifás, uma pequena multidão querendo entrar junto com o prisioneiro. E nesse momento, Tiago já fica para trás. Naquele momento ali estava João e Pedro. E Pedro começa a forçar a multidão e consegue entrar na casa. João fica para fora. A literatura diz 2 coisas. Uma, que ele foi avisar os outros discípulos, e outra linha diz que ele se acovardou no momento. E Pedro entra. E Jesus foi colocado no andar de cima daquela casa, onde existia uma abertura bastante grande, e foi ali vigiado por guardas. E Pedro ficou se escondendo atrás de algumas colunas da casa de Caifás. A noite foi chegando, começou a ficar frio, e existia uma fogueira ali no átrio, ali no meio daquele balcão, daquele barracão, daquele ambiente. E Pedro foi se aquecer. E nesse momento chega uma criada e diz: este homem estava com ele. E Pedro diz: mulher, eu não o conheço. Poucos momentos depois, uma outra pessoa reconheceu Pedro. E ele negou novamente. Ele volta para a sombra das colunas e, um pouquinho mais tarde, o guarda que estava lá na porta o reconhece e diz: este homem estava com o prisioneiro, ele era galileu, vejam o sotaque que ele tem. E Pedro nesse momento diz: eu não sei o que você está dizendo. Então, após a terceira tentativa, após a terceira negativa, Pedro ouviu o galo cantando, olhou para Jesus, que estava no andar de cima. Jesus estava com um olhar sereno para ele, não com um olhar de reprovação, mas com um olhar melancólico, porque Jesus torcia para que Pedro não fizesse isso. Com um olhar melancólico de quem vê as suas previsões sendo confirmadas. Pedro entende o olhar de Jesus, sai daquele ambiente e a literatura diz que ele chora amargamente, ele chora copiosamente. Nesse momento, então, ele tem o despertar da consciência. Ele entendeu que ele não era tudo aquilo que ele pensava. Então, nesse momento, onde o galo canta pela terceira vez, esse momento significa um dos momentos mais importantes, mais significativos do Evangelho, onde Pedro descobre que existe um abismo entre aquilo que ele pregava e aquilo que ele fez quando foi colocado à prova. Esse é o centro da nossa reflexão. Então eu vou repetir. Naquele momento, Pedro foi o protagonista, ele foi o ator principal de um dos momentos mais significativos
significativo do Evangelho, dando-nos conta do abismo que existe entre aquilo que nós achamos, entre aquilo que nós pregamos e aquilo que realmente nós fazemos quando somos colocados à prova. Ele se mostrava disposto a enfrentar todos os martírios por Jesus e sucumbira vergonhosamente, não vacilando em negá-lo por 3 vezes. Então ele começou a entender a questão da sua fragilidade, da fragilidade humana. Ele lembra que Jesus disse há pouco tempo atrás: vais aprender ainda hoje que o homem do mundo é mais frágil do que perverso. Ele não se conhecia, ele não tinha ideia do que ele faria quando ele fosse colocado à prova. E é por isso então que a doutrina espírita, como disse Dilene, ela nos convida a todo momento ao processo de autoconhecimento, a reavaliar nossas ações, a reavaliar as nossas intenções, assim como as nossas ações podem repercutir no outro ou em nós mesmos, dependendo do que nós somos, do que nós fizermos. Os nossos compromissos, as nossas dívidas que assumimos frente aos nossos pensamentos, frente aos nossos sentimentos, frente às nossas atitudes e às nossas intenções com os outros, podem comprometer toda a nossa existência, dependendo do tipo de erro, da gravidade do erro, pode comprometer pelas demais ou pelas próximas existências. E quando o assunto então é autoconhecimento, nós vamos ali naquela coleção, que é a coleção que é a série psicológica da Joana de Ângeles, composta por 16 livros, e nós vamos então nos reportar para Carl Gustav Jung. Carl Gustav Jung, que ele é onde Joana de Ângeles pega as suas orientações psicológicas. Jung era um psiquiatra suíço, nasceu em meados do século XIX, um grande estudioso do comportamento humano, e dividiu a mente didaticamente em 2 situações. Ele pegou como exemplo um iceberg, um grande bloco de gelo que fica perdido no oceano, e colocou uma linha imaginária da água para cima e da água para baixo. E Jung dividiu a mente então da seguinte maneira: ele pegou e representou o nosso consciente como sendo do nível da água para cima, e disse que, assim como esse iceberg apresenta 5% do seu volume, da sua massa, da água para cima, a nossa mente também ela é 5% baseada no consciente. E os 95% do iceberg, ele também disse que os 95% do desconhecido, do que é desconhecido da nossa mente, está colocado no inconsciente. Então, ele dividiu o inconsciente em 2 grupos: o inconsciente pessoal e o inconsciente coletivo. O inconsciente pessoal são os arquivos que nós temos da nossa existência, da existência atual. São o quê? Os nossos vícios, as nossas culpas, os nossos traumas, os nossos medos, as nossas obsessões, as nossas fobias dessa existência. E lá no inconsciente coletivo, ele colocou os vícios, as culpas, os traumas, os medos, as obsessões, as fobias de outras existências. Então vejam que interessante. Então é por isso que na grande maioria das vezes nós não sabemos como serão as nossas reações, as nossas ações frente ao estímulo. Por quê? Porque a mente pode buscar algum arquivo armazenado lá no nosso inconsciente, seja arquivos baseados em vícios, orgulho, egoísmo, vaidade, em culpas, em traumas, em medos dessa encarnação. Ou às vezes ela vai mais longe ainda, ela busca lá, ela resgata no momento aquilo inconsciente coletivo. Ela busca os vícios, os traumas, os medos, as obsessões, as fobias de encarnações passadas, de inúmeras encarnações passadas. Então, nesse momento, nós temos reações de que nós nem teríamos ideia de apresentar.
por conta desse mecanismo. Então, muitas vezes, uma pessoa branda, uma pessoa pacífica, ela se torna um assassino em série, dependendo do que a mente usou para acessar naquele momento, frente ao estímulo. Então, se nós fizéssemos assim, um pequeno exemplo. Tem muitas pessoas que conseguem suportar determinados insultos. Às vezes você xinga a pessoa e ela suporta de uma boa, dá risada na sua cara. Se você chamar essa pessoa por um determinado nome, onde pega exatamente aquilo inconsciente dela, dentro dessa existência ou de existências passadas, ela vira um bicho. Às vezes um pequeno apelido de infância, às vezes algum trauma trazido lá na época com a mãe ou com o pai. Então a pessoa resgata, ela busca lá no inconsciente, ela reage de uma forma muito estranha. Bem, meus irmãos, então o outro personagem que Jung elencou, ele chamou de persona. Ele chamou de persona que está aqui. E a persona são as máscaras que nós usamos, são os mecanismos que nós usamos para nos proteger, para conseguirmos viver em sociedade. Para a gente conseguir se impor, para a gente conseguir ser respeitado no meio social e também para que a gente possa suportar os pesados fardos que todos nós temos, sejam eles psíquicos, sejam eles emocionais, que trazemos dessa encarnação ou de outra encarnação. A persona é um elemento que trabalha para conseguir benefícios para a mente, sejam esses benefícios certos, errados, corretos ou não, éticos ou não. A mente sempre tenta legitimar as nossas atitudes para conquistar a obra, material ou não material. Então ela usa as personas, ela troca de máscaras e se transforma de acordo com as suas conveniências. Então muitas vezes o Giroto é uma pessoa lá no trabalho dele, ele é outra pessoa lá no centro, ele é uma outra pessoa dirigindo, ele é uma outra pessoa com os amigos, porque eu vou fazendo o quê? Eu vou trocando as minhas personas, vou trocando as minhas máscaras para que eu consiga conviver em sociedade, para que eu consiga conviver e ser respeitado e assim por diante. Bem, dando um exemplo bem simples, se alguns de vocês, ou se algum de vocês nunca viu essa explicação da Joana de Ângeles, e eu perguntasse, fulano, você já conhecia essa explanação? A pessoa ia falar, claro, eu conhecia. Aqui, no Portal da Luz, a gente estuda isso aqui todo dia. Para a gente é um assunto muito debatido. Ou seja, ela nunca tinha ouvido falar. E por que ela teve essa reação? Porque o inconsciente foi acessado e mexeu aqui, um vício chamado orgulho. E como é que ele vai conviver? Ele vai acessar esse arquivo e ele vai mexer com o ego dele. Porque senão ele vai, como é que eu vou explicar uma coisa tão comum que todo mundo sabe e eu não sei? Então, ele troca de máscara e ele faz com que ele consiga ser inserido no meio. Então, a persona é exatamente esse elemento da mente. Então, meus irmãos, agora eu queria levá-los a duas reflexões. Primeiro, é identificar as nossas fragilidades, como Pedro fez lá há 2000 anos. Identificar, então, as nossas fragilidades, as nossas limitações, as nossas impressões, como seres humanos que somos, como seres em construção que somos. Então, eu queria que a gente pensasse no nosso egoísmo, no nosso orgulho, na nossa verdade, e o que é que esse comportamento vicioso causa para nós, o que é que esse comportamento vicioso causa para os outros. Quantas guerras que nós já criamos por conta de egoísmo, por conta de orgulho, por conta de verdade, e ainda hoje, em pleno 2025, nós estamos em guerra por conta desses elementos aí. Queria também identificar e avaliar a nossa impaciência, a nossa intolerância para com os nossos irmãos,
seja em que momento for, seja em casa, seja no trânsito, seja no trabalho. Onde é que está a nossa paciência? Onde é que está a nossa tolerância? Queria também identificar e avaliar os nossos preconceitos sobre tudo e sobre todos, no que se refere à cor da pele, do que se refere à etnia, à raça, às preferências políticas, religiosas, aquilo que se refere aos costumes, ao tipo do corte de cabelo, ao tipo da cor da tinta, a roupa que a pessoa usa, as opções sexuais. Como é que está a questão do nosso preconceito? Eu queria também que a gente pensasse e identificasse as dificuldades que nós temos com o perdão. Perdão é coisa séria, é um assunto muito difícil de abordar. Como se nós tivéssemos condições de, como se nós tivéssemos ficado livre moral para não perdoar uma pessoa. E nós sabemos, como espíritas, que aqueles espíritos sofredores que se comunicam nos centros, lá na Secretaria de Obsessão, eles vêm motivados por quê? Pelo revanchismo, pela vingança, pelo ódio e exatamente pela falta de perdão. Então eu queria que levasse e que refletíssemos também no sentido de identificar as nossas fragilidades em relação às questões do sexo. João de Ângeles diz, num desses livros, que o homem, que o sexo para o ser humano é o elemento que mais o aproxima do primarismo, não da animalidade, do primarismo. A animalidade é quando nós nos associamos, assemelhamos a animais, mas o homem não faz com o animal. O homem usa desses elementos para quê? Para tráfico de crianças, para fins sexuais, para tráfico de mulheres, para ganhar dinheiro às custas dos outros. Então, imaginemos os traumas, os problemas de ordem psicológica que uma pessoa sofre a partir dessa atitude do ser humano. Queria também que a gente refletisse sobre as maledicências, o hábito que nós temos de falar mal da vida dos outros, ou de falar da vida dos outros, o hábito e o prazer que a gente tem, que a gente sente quando a gente vê alguém tropeçando financeiramente. Ficou sabendo? Fulano quebrou. Bem feito. Ficou sabendo o que aconteceu com o outro? Não. O marido traiu, a mulher traiu. Enfim, das fragilidades morais do outro. Seja lá se matou, se adulterou, se traficou, se roubou. Para a gente é prazeroso fazer isso. Por que é prazeroso? Porque nós vamos lá, voltar lá atrás, estava escrito vícios aqui, porque para mim é muito interessante rebaixar as pessoas para que eu me sinta valorizado. O meu egoísmo diz, você é o melhor de todos. O meu orgulho diz, você é o melhor de todos. Então, para eu ser o melhor de todos, eu preciso rebaixar as pessoas, para que elas fiquem abaixo de mim. Esse é o mecanismo da maledicência. Então, meus irmãos, nós não sabemos a história de cada um, nós não sabemos as dificuldades de cada um, nós não sabemos os traumas que cada um carrega, traumas aqueles colocados lá no inconsciente coletivo, que é relativo às outras encarnações, ou traumas relacionados a essa existência. Então, eu, Giroto, não sei, graças a Deus, o que é passar fome, eu não sei o que é passar frio, eu não sei o que é ter um filho doente e não ter o dinheiro para poder comprar um remédio. Mas como é que Giroto seria? Como seria o comportamento dele no momento em que ele fosse colocado à prova nesse campo? Ou seja, passando fome, passando frio, passando doença, passando necessidade. Será que eu não roubaria? Será que eu não traficaria? Será que por conta do roubo ou do tráfico eu também não mataria? Então vai uma reflexão, meus irmãos, a respeito da maledicência.
Nós não temos moral, não temos calibre moral, envergadura moral para falar de ninguém em assunto nenhum. E depois, então, meus irmãos, nós fazemos a identificação através do nosso autoconhecimento, olhando lá através daquele olhinho de fora para dentro, nós vamos combater as nossas fragilidades. Combater de que forma? Pelo método mais simples e mais fácil, fazendo a prática do Evangelho, fazendo o que Cristo faria, seja em pensamentos, seja em sentimentos, seja em atitudes. Na dúvida, o que é que eu vou fazer? Não sei. Então a gente deve parar e pensar, o que é que Cristo faria nesse momento? E fazer isso. Esse é o grande segredo. Essa é o grande ensinamento que a doutrina espírita nos faz. Esse é um pulo no nosso processo evolutivo. E é por isso, então, meus irmãos, que o autoconhecimento é a chave da nossa evolução moral. Porque primeiro nós precisamos nos conhecer, identificar as nossas imperfeições, para depois combatê-las. Porque na maioria das vezes a gente faz o mal, não necessariamente porque nós somos perversos, mas na maioria das vezes que nós somos ignorantes das reais necessidades da vida. Então, nesse momento que nós estamos fazendo esse encerramento, nós lembramos lá do que Cristo disse a Pedro: vais aprender ainda hoje que o homem do mundo é mais frágil do que perverso. Exatamente, nós temos que ter tolerância com os nossos erros, nós precisamos ter complacência com os outros, paciência com os outros, tolerância com os outros, nada de preconceito, perdão para com os outros e não usar da maledicência. E, para terminar então, gostaria que todos nós pensássemos e agíssemos como Pedro fez. Pedro teve aquela experiência negativa, mas naquele momento que o garoto notou pela terceira vez, ele parou, fez o exame de consciência, usou acima de tudo a humildade e reconheceu os seus erros. E a partir daí, ele corrigiu os seus erros, corrigiu o rumo da sua vida, seguiu os ensinamentos de Jesus e foi um dos maiores divulgadores do cristianismo. Essa então é a nossa mensagem da noite, que nós possamos então, meus irmãos, usar sempre o autoconhecimento, usar sempre a humildade, corrigir os nossos erros a cada minuto, para que a gente possa lentamente passar dessa fase evolutiva que nós estamos para pararmos um pouquinho mais elevados nessa longa jornada evolutiva. Muito obrigado a todos, muita luz, muita paz, que todos tenham uma excelente semana, um excelente final de semana, no amor de Cristo. Que assim seja. Pode fazer. Nosso Senhor, nosso Pai, Mestre Jesus, Espíritos protetores que nos acompanham, Espíritos protetores que protegem essa nossa casa, nossos anjos de guarda. Gostaríamos de agradecer por tudo aquilo que temos recebido, pela saúde, pela nossa casa, pelo nosso lar, pela nossa casa, pelo nosso trabalho digno. Assim também gostaríamos de agradecer, Senhor, pelos nossos problemas, pelos nossos tropeços, porque como espíritas nós sabemos que são eles que nos impulsionam ao nosso crescimento moral e espiritual. Nos aponta, Senhor, os caminhos retos da vida, começando pelo nosso autoconhecimento. Permita-nos, Senhor, fazer uso da humildade para reconhecer os nossos erros e assim traçar novos caminhos que vão nos levar até Ti. Nesse ambiente de luz, de paz e de harmonia, rogamos, Senhor, a sua autorização
para darmos por encerrada a primeira parte da nossa reunião. Esteja conosco, hoje e sempre, e que assim seja. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações.